Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio. Desta vez eu tô com os homens do dinheiro. Só que eles vão te ensinar a como você deve olhar para o seu dinheiro, como você deve olhar pro mercado internacional para você proteger o patrimônio da sua família. E esses caras são o Lucas Garcia e o Renan Zanella. Sejam muito bem-vindos, senhores. Valeu. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Que isso. Eles são do escritório Zanella Health. Falei certo? Zanella Wealth, mas Wealth. Mas ficou próximo. Galera, vale lembrar que eu faltei das aulas de inglês, tá? Então, vamos lá. Cara, tem tanta coisa que dá pra gente abordar. Quem tá construindo riqueza hoje? E o cara... Deixa eu formular melhor a pergunta. O cliente do investimento, o cara que quer proteger patrimônio, ele tem que ter um ponto de partida? Ah, não, Aurélia, eu tenho 10 mil aqui, eu já consigo investir. E antes disso, de vocês responderem, contextualiza quem são os senhores, né? O que vossas mercê faz? Eu acho que eu posso falar primeiro. Eu sou o Lucas, tenho alguns bons anos de mercado, fui sócio do escritório da SP por alguns anos. Agora eu sou sócio aqui do Renan, na Zanella Wealth. Boa. E o nosso Multifamily Office, basicamente, a gente atende clientes superavitários, né? Então, clientes que já têm ali um nível de patrimônio elevado, tanto na gestão física, na gestão jurídica de patrimônio no Brasil, no exterior, bem diversificado aí. Boa. E o senhor Renan? Eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro, que não conseguiu se tornar um atleta profissional. Joguei tênis de mesa, o famoso ping-pong. Joguei tênis também, mas não cheguei... Putz, esse daí era aqueles caras chatos no intervalo, né, velho, da escola. Exatamente. E eu encontrei no mercado o que você tem no tênis, o que você tem em outros esportes. É um mercado que é competitivo, legal, que é meritocrático e que você precisa usar do seu cérebro. E você ganha mais dinheiro do que alguém se você conseguir enxergar o mundo de uma maneira mais correta ou pelo menos mais antecipada do que outras pessoas. Tem que ter previsão. Não, eu vou defender que não. Eu vou defender que não. A gente vai chegar chegar nesse ponto. Para estar onde você está, certificação, precisa? Não? Precisa. Então, geralmente, você tem algumas graduações que te levam ao mercado financeiro, mas para ser muito sincero, eu fiz administração, você fez o quê, Lucas? Administração também. Hoje em dia tem mais engenheiros do que administradores, economistas e contadores. Então, a graduação não faz mais tanta diferença. Agora, existem algumas certificações que te qualificam para algumas dessas funções. Então, o Lucas tem uma que é a mais importante hoje do Brasil, que chama CFP, tem uma certificação de planejador financeiro, e eu tenho uma que é de analista internacional, que chama CFA, que são poucas pessoas no Brasil também. Legal. E normalmente esse tipo de certificação, elas são de instituições tradicionais? Como funciona isso? O CFP ele é uma certificação internacional. Então hoje no mundo tem aproximadamente 200 mil pessoas. O Brasil é o quinto maior país que tem profissionais CFPs, né? Estados Unidos hoje tem pouco mais de 100 mil, China pouco mais de 30 mil, Japão aproximadamente 30 mil, Canadá 20 mil, o Brasil tem pouco mais de 10 mil, quinto maior país ali em profissionais CFP e aborda todos os temas ali do planejamento financeiro. Que legal, massa demais. Cara, vamos lá. Investimentos familiar. Com 10 mil, eu já consigo começar? Meu amigo, consegue, mas você não resolve a sua vida. E aqui eu penso que a gente consegue conectar muito bem com outras conversas que você já teve por aqui. Eu sei que você é super conectado com outros empresários também. O que a gente enxerga na prática, né? O nosso dia a dia, ele já é com o investidor que costuma ter um patrimônio mais elevado. Então a gente tem desde alguns milhares até alguns que passam de algumas dezenas de milhões. Mas eu não estou falando desse público, vou falar de maneira geral para qualquer pessoa que nos assista. 10 mil reais hoje, bem trabalhados, de forma consistente, podem fazer alguma diferença no futuro? Podem. Mas o que a gente enxerga? Um erro muito grande de quem está na fase de, por exemplo, ter 10 mil reais, em gastar mais tempo priorizando como fazer esse 10 mil crescer com investimento
do que gastar esse tempo se qualificando melhor para ter uma promoção no trabalho, para conseguir um novo cliente, para faturar mais. Então, isso não é para tirar o brilho de quem tem 10 mil ou de quem aporta R$100 por mês. Porque esse início é muito importante, principalmente para a gente adquirir essa mentalidade. Mas o que a gente percebe? Qualquer ganho adicional que você tenha num patrimônio desse, e mesmo que fosse eu, mesmo que fosse o Lucas ou qualquer pessoa da nossa equipe, esse ganho ele não muda o ponteiro. Então, talvez para quem está no início, e eu sei que esse início, o valor vai depender muito de região, de ambição, etc., mas no início, talvez ter um portfólio que seja simples e eficiente é melhor para que você foque naquilo que te traz dinheiro. Então, seja crescer dentro da sua carreira, seja crescer a sua empresa. Então, é possível. É só manter a disciplina. Mas o aporte é mais importante. O cara manter a disciplina de não gastar grana, né? Não se deslumbrar, de certa forma, que ele tem 10 mil, ele, agora com 10 mil eu faço muita coisa. E aí, de certa forma, ele gasta isso e ele, de alguma forma, achar outras maneiras de complemento de renda. Sou CLT, beleza. Então, o cara vai fazer alguma coisa extra para, às vezes, desse extra, né, utilizar para aumentar esses aportes e fazer essa grana ir crescendo. Ou, se não, ele realmente, de fato, para empreender, que às vezes, ou áreas, vamos dizer, áreas correlatas ao empreendedorismo, né? Então, se o cara é vendedor, ele tende a ter uma remuneração muito mais volátil, né? Então, sim, às vezes ele tem um fixo, mas ele ganha 20 esse mês, no mês que vem ele ganha 30 e por aí vai. Então, podemos dizer que talvez a disciplina é importante, o aumento da receita. E a boa disciplina de ter o dinheirinho ali. Sim. Quer pegar o caso dos 10 mil só para a gente trazer matemática? Bora. Hoje em dia você consegue, isso de forma nominal, então não é tão correto do ponto econômico aqui, mas funciona para a nossa conversa. Você consegue 1% ao mês sem inventar muito a roda, né? Então 10 mil vai te render R$100. Supondo que você faça a mágica, a gente não faz essa mágica, mas alguém te deu essa mágica e você faz 2% no mês. Então de 100 você foi para 200. Então assim, você fez algo que é muito, muito difícil. É um retorno que possivelmente você não vai conseguir manter por muitos anos, que é 2% ao mês. Só que agora você ganha 200. Então, aumentou R$100 de rentabilidade. Talvez, para a pessoa que conseguiu chegar no portfólio de 10 mil, se ela fazer uma hora extra, igual você falou, se ela se desenvolver, se ela conseguir aumentar minimamente a receita dela, já vai fazer muito mais diferença do que esses R$100 a mais que ela ganhou na rentabilidade. Ou o contrário, do ponto de vista de custo, né? Uhum. Então, toda essa mágica que talvez a pessoa fez um curso, assistiu 10 vídeos no YouTube, deu sorte e ganhou 2%. Se ela tivesse economizado uma pizza, teria dado os mesmos R$100. Então esse é o ponto, né? Colocar o tempo como um fator também na decisão. Boa. E o que essa galera fala aí na internet faz sentido mesmo? R$100 mil. Primeiro R$100 mil é o mais difícil e a partir dali é juros sobre juros. Eu acho que conforme o tempo vai passando, o efeito de rentabilidade na construção do patrimônio vai aumentando, né? Sim. Acho que no início o principal propulsor é aporte, né? Então, nesse exemplo dos 10 mil, até no exemplo dos 100 mil, do 1 milhão, um erro muito comum é ver pessoas se apoiando no que juntou, né? E não focando no que de fato traz retorno, que é aumentar a renda, aumentar de fato o aporte para longo prazo. Então, carteiras de pessoas que já investem há 20 anos... a rentabilidade da carteira ela é muito mais efetiva, agrega muito mais do que os aportes. Uhum. Mas no início o aporte ele é sempre mais importante, né? O nosso cérebro ele não foi programado para a gente pensar no longo prazo. Então você imagina, hoje em dia a gente fala sobre aposentadoria. Hoje em dia tem Monjaro, hoje em dia se tudo der certo a gente vai viver até os 120, né? Até os 100 bem, etc. Aí né, já virou biblicamente igual igual o Jó, viveu mais 140 anos depois que viveu toda a labuta. É isso mesmo. Mas você imagina que fundos de pensão e aposentadoria surgiram nos Estados Unidos há menos de um século. No Brasil a gente fala de aposentadoria para um público seleto, né? A maior parte está tentando sobreviver, pagar as contas do mês. E por que eu falo isso? Porque os juros compostos, que é o que o Lucas trouxe, a gente não consegue intuitivamente pensar nele. E assim, a mágica é muito linda. Vamos pensar assim, Aurélio. Hoje, de forma nominal, né? O certo seria descontar a inflação, mas vamos fugir disso. Você dobra o seu capital em 5 anos e meio, 6 anos. Num investimento num Tesouro Selic. Tesouro Selic você pode fazer sozinho, abrir a conta no Tesouro Direto. Então você dobrou em 6 anos. Depois de 6 anos você vai dobrar de novo. Só que você dobrou em cima do dobro. Ou seja, 4.
Depois de mais 6 anos, então com 18 anos, vai ter dobrado em cima do que já tinha dobrado 2 vezes. Então pensa, em 18 anos, você multiplicou 8 vezes o seu capital. Poxa, para quem tem 30 anos, 18 anos é muito? Se eu for realmente viver até os 90, se eu quiser me aposentar com 60, se eu tiver 30 hoje, dos 30 aos 60, a chance é que eu multiplique meu capital 15 vezes. Qual que é o problema? 30 anos demora, 18 anos demora. E aí, ao longo do caminho, as pessoas vão tomando decisões erradas. Então, é por isso que não é intuitivo pensar no longo prazo. Mas os juros compostos começam a fazer efeito, depende muito do montante, mas depois que dobra em cima do dobro. Aí você começa a ver uma rentabilidade, às vezes, mais expressiva do que exatamente o que você colocou de capital. E às vezes vocês, na experiência de vocês, quando vocês olham pro cara que vai pro investimento, tem uma característica padrão de um determinado valor que ali o cara toma uma consciência maior de que, opa, não, peraí, aqui eu realmente tenho que, a partir daqui eu tenho que tomar zelo, guardar a grana, porque às vezes a gente olha pro brasileiro, famoso médio, o cara, igual você falou, a gente não tem cabeça de longo prazo. E aí juntam a grana, puta, véio, agora eu preciso comprar uma casa, né? Nem precisa. Mas agora eu preciso fazer uma casa. Pô, o Claudinho ali, vizinho, tá fazendo, eu preciso fazer também. E agora o Lucas trocou de carro, vi ele lá no churrasco, agora eu quero trocar também. Então, acho que as pessoas elas vão se pautando e respaldando muito naquilo que elas vê do outro, né? E 10 anos, 10 anos demora. Mas tem um nível de consciência que o cara atinge, sei lá, ou de tempo, ou de valor, que ele olha depois e fala, não, cara, realmente, agora daqui pra frente o jogo é de longo prazo. Eu acho assim, Aurélio, a gente, em todas as reuniões que a gente faz com os clientes, principalmente com os clientes novos, a gente tem uma reunião que a gente chama de kick-off, né? Nessa reunião a gente aborda toda a metodologia de trabalho. E o que a gente mostra é que o longo prazo ele tem que ser mais importante que o curto prazo. Hoje as pessoas elas são muito curto prazistas, né? A gente aborda também nessas reuniões o tanto que os vieses comportamentais, até as comparações, elas influenciam nas nossas decisões, né? Então o curto prazo do vizinho ter trocado de carro, do vizinho ter uma casa melhor, isso influencia muito nas decisões financeiras, né? E não deveria. Então assim, a gente tem que focar no longo prazo porque é isso que importa. Né? E muitas vezes a gente vê as pessoas enfim, tendo necessidades momentâneas que não precisariam ter e comprometendo ali um futuro financeiro que é precioso, né? É precioso. Qual que é a dificuldade, Aurélio? É responder isso fora da bolha, mais uma vez. Porque assim, alguém que ganha 10 mil reais por mês hoje, a nível nacional, já é considerado uma pessoa rica, já tem uma renda elevada. Se a pessoa tiver 500 mil guardado, ela já vai ser chamada por alguns de rico e etc. Porém, tem muita gente que fala, cara, 10 mil eu não consigo nem pagar a escola dos meus 3 filhos, eu não consigo ter o plano de saúde que eu quero, eu não consigo fazer 2 viagens internacionais por ano. Então, isso é muito difícil de colocar, porque trazendo para o que a gente enxerga no dia a dia. Primeiro, o contexto influencia total. É o que você falou, a comparação do vizinho, o cara do lado do condomínio, mas também família. Então, qual que é o ponto de partida? E aí eu te garanto, existem pessoas que encontram contentamento com valores bem menores do que outras, dado esse ponto de partida. Agora, o que a gente gosta de separar? O que é liberdade financeira do que é independência financeira? Então, o que é liberdade financeira? Liberdade financeira eu acredito que todo mundo que nos ouvir consegue ter. Independência eu acho que são pouquíssimos que vão conseguir. A liberdade é você construir um portfólio financeiro ou um patrimônio, que seja além do financeiro também, onde você consiga tomar decisões importantes para a sua vida. Então, você consegue mudar de trabalho, porque você tem uma reserva. Você consegue mudar totalmente a sua profissão e talvez estagiar de graça para alguém que vai ser o seu mentor, que era o seu sonho, porque você consegue ficar 6 meses daquela forma. Você consegue mudar de cidade, você consegue conhecer um lugar que é o seu sonho. Você tem liberdade para você não aguentar um chefe que te assedia ou que seja extremamente chato, etc. Essa liberdade, o valor não precisa ser muito. E aí eu não vou entrar no valor porque aqui vai chocar o que seria muito ou não, mas quase todo mundo, ou todo mundo consegue se planejar, montar uma reserva de 6 meses de custo, 12 meses, ou talvez até 18 meses pensando numa transição. É que eu acho que as pessoas também precisam alinhar um pouco a expectativa de realidade dela, né?
Porque às vezes, igual nós estamos falando sobre comparação, o exemplo do cara que ganha 10 mil reais, que ele já está numa realidade fora da média brasileira, né? Mas o cara ganha 10 mil, tem 3 filhos. Se o cara quiser colocar os 3 filhos na escola particular, esquece. Já foi. Já não deu. Ele achar que esses 10 mil com 3... Ele solteiro com 10 mil é uma coisa. Ele com 10 mil, a esposa, uma casa e 3 filhos, já é outra situação. Então eu acho que as pessoas não só precisam ter consciência sobre o que é o investimento, mas da própria realidade. Porque senão, realmente, para quem ganha R$ 1.500 é muito difícil. Mas se o cara estiver morando sozinho, o cara não vai poder morar na Zona Sul pagando R$ 900 de aluguel. Que normalmente esse perfil vai estar numa zona comunitária, o cara vai estar pagando, sei lá, 300, 400 conto de aluguel no fundo de uma casa. Mas se ele tiver um mínimo de plano, cara, 50 conto. 50 conto já vai ser o suficiente para, sei lá, o cara mudar de emprego. Sim. Porque ele tá ganhando na diária ali, né? Falando da minha realidade de obra, o cara tá ganhando na diária, mas ele já guardou uma semana. Já é o suficiente para ele correr atrás de outro serviço. Exato. E aí ele tem aquilo ali para poder pagar uma conta, um aluguelzinho e tal. Então, a liberdade todo mundo consegue, é o que você falou. Agora, a independência, que é você conseguir um dia construir um portfólio onde você viva exclusivamente dele, sem depender de trabalho seu e renda, aí a gente está falando de montantes maiores que não é a realidade do nosso país. E por que eu falei isso? Eu vejo que a grande armadilha é, você chega no meio desse caminho, então você já tem a liberdade. Para alguns é 100 mil, para outros é 2 milhões, 3 milhões. Você já tem a liberdade, mas você não tem a independência ainda. Só que nesse momento você percebe que você pode trocar de carro. E aí talvez você suba alguns degraus que você não deveria. Ou você poderia ter uma casa maior do que a que você tem. E aí qual que é o ponto? E às vezes é duro falar isso porque quem não está nessa bolha, e eu sei que é uma bolha, fala, poxa, problema de rico não é problema. Mas deixa eu dar exemplo aqui sem chocar ninguém. Hoje, você ter 2 milhões, dependendo do seu padrão de vida, não resolve a sua vida de forma alguma. Só que com 2 milhões, o cara já quer morar num condomínio fechado, numa casa de 1,5. Aí 1,5 de 2 de patrimônio é bastante. É a média que eu tô te dizendo. Aí, mexendo com obra, a maioria dos clientes que sempre nos procurou e nós sempre construímos, não foi o cara, sei lá, do Santa Maria, IP amarelo. Foi os caras dos condomínios médios. Casa de 700, 1 milhão, 1,5 milhão. E esse cara, ele acredita fielmente que ele é... Não, eu tô arrojado. Eu tô o cara aqui que... E aí é engraçado. Não sei se vocês sabem, mas a construção civil ela funciona da seguinte forma. Talvez é muito semelhante ao investimento. Para investir e chegar nesse padrão, o que é necessário? Dinheiro. A construção é a mesma coisa. E aí, se tem uma coisa que dinheiro não aceita, é desaforo. E a construção tem desaforo pra caramba. Nossa, mas ela esfrega o desaforo na sua cara. E aí o cara visita. Nossa, cara, construção. Você está construindo uma casa. Essa casa custa 1 milhão. De valorização ela vai para 1.600. Você deu a sorte, comprou o terreno lá atrás. E esse terreno era... Agora veio o Iguatemi, montou e virou a Vila do Golfe. Na época você pagou 150 mil no terreno. Hoje o terreno vale 600. E aí você vai construir a casa. Então você constrói a casa com 1 milhão. Ele tem metade do recurso em grana e a outra metade ele vai financiar. E aí tem um problema muito crônico nisso. Chega numa determinada etapa da obra que o cara tem que fazer compras maiores. Exemplo, fiz toda a parte cinza, então você viu a casa toda rebocada. O que falta agora? Piso, revestimento, pedras, esquadria, cobertura, forro, iluminação. Cada item desse daqui, sei lá, tô falando de 150 ou 90... mais 150, mais 200, e são coisas que às vezes você tem que ter sempre um ato maior.
E aí o cara descobre que ele realmente não era do mundo da obra. E aí ele começa a se desesperar e sai vendendo carro. E assim, vai de 100% de clientes residenciais que eu atendi, 80%. Nesse nível. Então eu acho que não é um cenário muito diferente que vocês enfrentam no investimento, porque eu acredito que vocês devem receber ligação pra caramba, ou não, então vou ter que baixar aquela aplicação lá por conta disso, disso, daquilo. Eu não sei se é a realidade. Assim, mas olha que ponto interessante, né? O Renan comentou sobre liberdade financeira e independência financeira. Esse grau de independência financeira, você chegar num nível de patrimônio que você só usufrui, só retira da carteira. E essas retiradas ainda nem influenciam no principal, é corrigido pela inflação, enfim, é um nível de patrimônio bem maior. E na prática, a gente faz algumas coisas com os nossos clientes que ajudam ele a chegar nesse ponto. Por quê? O que o cliente tem que saber para chegar nesse ponto de independência financeira? Acho que o principal ponto é o quanto ele quer ter de renda dessa carteira no futuro e daqui quanto tempo. Então, a gente tem, inclusive, um sistema próprio, interno nosso, que a gente faz essa projeção de longo prazo para todos os clientes, porque muitas vezes, até pelo lado psicológico, né? Muitas vezes só do cliente saber o caminho, ele tende a desviar menos do caminho, né? Então, o cliente fala, quero ter 50 mil de renda dessa carteira daqui 20 anos. Pô, qual que é seu patrimônio hoje? Qual que é a sua capacidade de aporte? Quanto você ganha? Quanto você gasta? Qual que é o seu custo mensal? Quanto você consegue apertar por mês, a gente estipula uma rentabilidade. Pô, então, para você ter essa renda que você quer ter daqui 20 anos, você tem que apertar 20 mil por mês, por exemplo. O cliente sabendo desse caminho, ajuda ele não desviar ao longo do caminho. É óbvio que a vida ela não é linear, né? Essas projeções elas são sempre lineares, né? Planilha, etc. A vida ela não é linear, vai acontecer as coisas. O cliente vai comprar um carro no meio do caminho, vai acontecer algum problema, vai gastar 100 mil daqui, 200 mil dali. Mas ele ter o caminho claro do que ele tem que fazer ajuda você chegar mais longe e chegar mais rápido no que você queria ali, nesse nível de renda de independência financeira, né? Vocês como planejador, você estava falando, eu até fiquei com vontade de rir, porque veio coisa na minha cabeça. Você como planejador, aí você olha o perfil do cliente. Não, Lucas, comprar carro não, deixa quieto, vamos aportar 20 mil aí, vamos embora. A vida, igual você disse, não é linear. Só que aí depois você fala, cara, esse cara vai comprar um carro. Você chega a pôr ali na planilha pra meio que simular e no meio do caminho entender esse cenário? Cara, não estava combinado, né? Mas essa projeção a gente poderia até mostrar porque é exatamente isso. A gente, quando faz essas projeções, a gente coloca patrimônio atual do cliente, a capacidade de aporte, que basicamente é tudo que ele ganha, toda a receita que ele tem, menos o custo de vida dele, incluindo o lazer, incluindo tudo que ele gasta. Então, ele tem uma capacidade de aporte X na média, né? Nossos clientes têm uma capacidade de aporte alta. E a gente vai colocando acontecimentos. Então, a gente pede para o cliente quais são todas as entradas e todas as saídas que já estão mapeadas. Pô, eu vou trocar de carro no que vem. Então, já coloca uma saída, nesse planejamento, a gente já coloca uma saída de 150 mil para o ano que vem, por exemplo, para troca de carro. Faculdade da filha. Faculdade da filha. Então, a gente vai colocar aqui daqui 10 anos, por X anos, vai ter uma saída de 5 mil, de 10 mil da faculdade. Viagem, cara, vou viajar para Disney. Pô, quantas pessoas? X, pô, já coloca 100 mil de viagem para Disney daqui 2 anos. Então a gente vai colocando, a gente mapeia todas essas saídas, né? E todas as entradas. Pô, vai me entrar um recurso X, vou vender um terreno por 600 mil daqui 5 anos. A gente vai colocando essas entradas e saídas para ficar o mais próximo possível do que seria a realidade do cliente. De novo, né? Nada é linear, as coisas podem acontecer, podem gastar mais do que estava previsto, podem receber mais ou menos do que estava previsto. Porque depende dele, né? Você está ali mais para dar um direcionamento para ele e acompanhar essas metas a serem atingidas. Mas, pô, o cartão de crédito tá na mão dele. Você não vai lá, o cara vira para você e fala, velho, agora eu preciso sair do carro a combustão, né? Preciso ir pro híbrido. Vai lá e comprou. Se estava mapeado para daqui a 1 ano, ele comprou agora, você vai fazer o quê? Aí cabe, de certa forma, a vocês meio que ficar recalculando a rota. Mas você sabe que tem um outro extremo que a gente acredita? E a gente tem estatística disso nos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem tantos dados, mas eu posso cravar que isso acontece também com uma parte dos investidores que a gente atende. Nos Estados Unidos, a gente já tem comprovado que muitas das pessoas que acumulam patrimônio para viver de renda depois, porque lá acaba sendo uma cultura mais forte do que aqui,
não usufrui de tudo que o portfólio dá direito. Em outras palavras, demorou para fulano aprender a investir. Mas uma vez que ele aprende, ele aporta todo mês, aquilo vai gerando uma dopamina, você sente prazer em ver seu patrimônio crescendo. Tem gente que não consegue gastar. Eu sei, a maioria gasta mais do que deve, eu sei, mas tem um grupo seleto de investidores que acumula mais patrimônio do que o que é necessário. E aí não usufrui. Então assim, é esquisito, mas às vezes nós somos a pessoa que fala, meu amigo, gaste, ou se você não quer gastar, você estava com receio de ajudar sua filha naquele casamento, pode pagar a festa, pode dar um apartamento para o genro, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tem até um livro bem engraçado que ele chama Morra Sem Nada, que é a história de um grande gestor americano que ele traduz a nossa vida e o dinheiro em tempo. Então no final do dia, cada X reais que cada um tem, ou dólares, significa uma quantidade de tempo. E todo planejamento deveria ser para você finalizar a sua vida sem nada. O problema de eu falar isso é que a pessoa que se preocupa com a sucessão fala, mas e meus filhos? Mas calma aí, não é para esquecer dos seus filhos, é para você antecipar a doação. Mas você antecipa quando? Quando para ele faz diferença. Então, se você receber um dinheiro, Aurélio, com 68 anos, até lá, meu amigo, se tudo der certo, a vida já está organizada. Você não quer estar correndo atrás de nada com 68 anos. Agora, se nos meus 25 eu receber, meus 30, 35, primeiro casamento, primeiro filho, primeiro imóvel, são momentos importantes da nossa vida. Então, esse planejamento ele serve para quem precisa ter o compromisso de aportar. E é claro, né? A decisão é do cliente, mas quando você combina, Lucas, eu vou colocar 20 mil todo mês. O mês que a pessoa falha, ela sente. Então isso é legal. Mas também é o outro lado. A gente já chegou num patamar que é superior àquilo que é necessário. Então, quer ser mais generoso? Seja. Quer ajudar outras pessoas? Ajude. Mas tenta não ficar preso com esse patrimônio. Faltam dados para a gente poder trazer mensurar do Brasil, isso, porque é algo novo, mas lá fora é super comum. Países que já tem essa cultura do investimento. Porque você acaba criando até um vício, sabe? De ver aquilo crescer, independentemente do uso. Eu já ouvi muito isso. É os caras que viram pra mim e falam, mexa com obra não, tá rendendo mais lá no banco. É isso, você tira o dinheiro do banco, velho. Não, e a gente não tem estudos disso, mas na prática, quando a gente faz essas projeções, a gente tem alguns resultados nesse sentido mesmo. Então a gente vai fazer uma projeção, o cliente fala, eu quero ter X nível de renda dessa carteira daqui X anos. E para isso ele precisa de um aporte de 15 mil reais por mês, por exemplo. Só que ele vira para a gente e fala, cara, eu sou superavitário 30 mil por mês, consigo aportar 30 mil por mês. Só que para ele ter o nível de renda que ele quer ter daqui a X anos, 15 mil é suficiente. Então a gente dá essa escolha para ele, né? Óbvio que a escolha é sempre dele, mas você não precisa aportar 30 por mês, você pode aportar 15 por mês, você já vai atingir esse objetivo com alguma folga. Então esses 15 mil... Vai chegar lá, você já vai ter aquilo e vai continuar rendendo. Então, essas simulações são sempre conservadoras. Exato. É assim, estou planejando a sua vida. Eu não posso chegar com 98 anos e falar, Aurélio, faltou dinheiro, meu amigo, tem que morrer. Não. Então assim, a gente planeja... Já deu a hora, hein? É super conservador. E o nosso objetivo é todo ano entregar uma performance acima do que foi planejado. E cada ano que a gente faz isso, é mais tempo de vida que a gente está dando para aquela pessoa. Então você imagina, sendo conservador, o Lucas está falando que ainda assim vai sobrar e vai ser mais do que o necessário. Cara, e como que as pessoas devem olhar para montar essa carteira dela? Sei lá, vamos falar do cara que... Fala um valor condizente aí pra gente. 1 milhão. Tô com 1 milha. O que eu vou fazer com isso? Vou pôr lá pra fora? Não, deixa aqui no Brasil mesmo, com o Tio Nine. O que nós faz? A gente tem dentro da montagem de portfólio, a gente faz uma análise de perfil muito forte, né? Um perfil tanto quantitativo quanto qualitativo. Até no CFP a gente tem essa ideia, né? Da disposição e capacidade, por exemplo. Então a disposição seria algo mais qualitativo, enquanto a capacidade é algo mais quantitativo. Então vamos entender disposição como, por exemplo, conhecimento que a pessoa tem sobre o mercado, o quanto ela está disposta de fato a correr riscos, né? Uma pessoa que dorme à noite, se ela tiver 3 meses de carteira negativa, porque ela sabe o risco que ela está correndo. Então ela tem uma alta disposição, né, de risco. E a capacidade seria dados mais quantitativos, né? Então a idade dessa pessoa, o ciclo de vida, se ela já está mais próximo da fase de usufruto, menos próximo, se ela está na fase de acumulação, enfim, tem esses dados quantitativos e qualitativos. A gente sempre vai montar um portfólio pensando num perfil na trava de baixa. Então vamos supor uma pessoa que tenha uma disposição alta, então ela entende de mercado, a pessoa formou em economia, mas o patrimônio dela inteiro, ela tem 0 aplicações financeiras, o patrimônio dela inteiro é na empresa ou em imóveis. Ela está começando o patrimônio financeiro agora.
ela tem uma capacidade baixa, porque primeiro ela vai ter que montar uma reserva de emergência. Então, mesmo a pessoa tendo conhecimento expressivo, a gente naturalmente vai seguir um caminho mais conservador. Ou ao contrário, né? A pessoa tem uma capacidade altíssima. Vamos supor, uma pessoa de 30 anos acabou de receber uma herança de 1 milhão e ela tem toda uma vida pela frente. Ela pode correr riscos pra caramba no mercado, que ela tem tempo para recuperar, mas a disposição dela é baixa, por exemplo. O qualitativo dela indica que ela nunca ouviu falar sobre investimentos na vida, está começando a ver sobre isso agora. Então, naturalmente, a gente também vai seguir uma trava de baixa, né? Então, a gente sempre vai olhar para o qualitativo, olhar para o quantitativo ali das pessoas e tentar montar uma carteira que seja condizente. Essa montagem, você perguntou de exterior, o exterior ele é sempre uma parcela, né? Uma parcela ali para alguns 5%, para alguns 20%, para alguns 50%. Então, é muito específico mesmo para cada perfil, né? Basicamente, traduzindo, é famoso quanto você tem estômago. Também. Se você tem estômago de mais exposição, que é o famoso risco, não, mercado internacional nós estamos com isso, aquilo, você quer pôr o dinheiro lá? Não, beleza, então tá, vamos pôr. E aí se o cara aguenta, porque de certa maneira o cliente de vocês, ele entra no banco dele, ele vê o índice dele mexendo, né? E aí ele viu hoje, baixou 20%. Não, Lucas, tira o dinheiro, pelo amor de Deus. Não, porque eu não aguento. Não, tira, baixa. Então o cara ele tem que literalmente olhar, sei lá, a projeção do ano. Baixou 20 agora, mas no final das contas aumentou 60. Sim. Então os 20 foi irrisório. Ok, era para estar 80, mas tá 60 de zero. Pô, já é algo extremamente expressivo, né? E aí, normalmente, qual que é o erro que a galera comete? São muitos. Foi legal a pergunta sobre o que fazer com 1 milhão, porque sem ser combinado, a gente ensaiou algo que a gente costuma fazer. Perceba que o Lucas respondeu e ele não falou nada. Ele não falou qual produto que é para comprar. Porque tem toda uma etapa anterior. Então tem toda essa questão de perfil. Aí tem uma segunda questão. Quais são suas preocupações? É seu filho, sua filha, é viver desse portfólio, é ajudar um pai que depende de você, etc. Vai haver construção de imóvel, não vai? Já tem moradia própria? Vai morar aqui? Vai morar em outro país? Se for outro país, qualquer moeda desse outro país. Você tem todo um caminho antes de chegar no portfólio. Então, o falar de produto financeiro, você vai comprar A e vai vender B, é a última coisa que a gente fala. E antes disso tem qual que vai ser a metodologia de construção desse portfólio, como que vai se dar o rebalanceamento dessa carteira. Então, isso foi bem legal de a gente fazer isso de uma forma... Natural. Natural. O que a gente vai considerar também, antes de eu chegar nos erros? Liquidez. Todo mundo não precisa de liquidez até precisar. É impressionante. É impressionante. 11 a cada 10 investidores, você pergunta, precisa de liquidez? Não preciso. Na semana seguinte, preciso aportar na empresa. Cara, preciso emprestar para um amigo. Preciso pagar uma cirurgia que não estava prevista. Alguma coisa. Então, assim, a gente vai partir do ponto da liquidez, do risco. O risco é uma coisa que daria um podcast só sobre risco. O que é risco, Aurélio? Risco é oscilar 2% amanhã? Vamos pegar uma coisa agora que a gente está vivendo, né? O risco é eu mandar meu dinheiro para fora, a 5,20, o dólar está a 5, o meu patrimônio oscilar, alguns percentuais. Ou o risco é eu comprar alguma coisa que nunca oscila, até que quebre e de repente vire zero. Ou o risco é você ser jovem o suficiente, é o nosso caso, nós três. Para mim, esse é o nosso risco. Eu sou jovem o suficiente de forma que se eu não correr risco hoje, eu posso não chegar no patrimônio que eu preciso lá na frente para ter o padrão de vida que eu quero. Você tem que se expor mais. Então o risco é não correr risco. Então, poxa, eu preciso definir o risco desse portfólio. Conseguir definir liquidez, risco, perfil de risco. Aí eu vou conseguir escolher quais são as classes de ativo que eu vou ter na minha carteira. Então, por exemplo, um cliente que é muito imobilizado, seja porque o imóvel dele vale muito, seja porque ele vem de uma família que tem muito terreno, seja porque ele está construindo uma casa, talvez no portfólio dele a gente vai ter menos exposição imobiliária no portfólio financeiro. Então, seja fundos imobiliários no Brasil, seja real estate nos Estados Unidos, né? É um instrumento que chama REIT, eu vou ter menos. Para alguns eu devo ter mais renda fixa, só que essa renda fixa eu vou colocar em qual indexador? Vai ser só CDI? Hoje o CDI tá bom. Bom para quem tá investindo, né? Ruim para quem tá com crédito. Tá, o CDI foi 2 em 2020. 2. 2020, não é que tá escrito no livro, todo mundo viveu isso praticamente. O IPCA tá baixo hoje, mas o nosso país historicamente tem uma inflação mais alta. Então essa diversificação precisa acontecer. Isso na renda fixa, que é a parte mais fácil. Aí eu preciso buscar ativos reais. Por que isso? A moeda, Aurélio, ela vai perdendo valor com o passar do tempo.
Você imagina, o nosso real não vale nada. O real surgiu em 94. Já perdeu quase todo o valor. Aí eu olho para os Estados Unidos, o dólar já é melhor, já tem quase 200 anos de história. Tá bom, mas também está perdendo valor. Bem menos que o real, mas também está perdendo. Eu olho para a moeda do Japão. O Japão tem 300% de dívida PIB, não vou para lá. Suíça. Não, Suíça eu ganho 0% de juros, não vou comprar franco suíço. Então eu vou olhar para quê? Vou olhar para o ouro, por exemplo. Vou olhar para outras commodities, vou olhar para a prata, vou olhar para o cobre, que é uma commodity importante nessa transição energética. Aí dei um check ali na caixinha da commodities. Aí depois eu tenho renda variável. Renda variável eu posso comprar Bolsa Brasil, que é o que todo mundo está acostumado. Ou eu posso me expor a segmentos específicos de inteligência artificial, de energia que se beneficia dessas teses de inteligência artificial, países emergentes. Posso comprar as próprias mineradoras que mineram ouro, já que eu acho que o ouro é uma boa alocação. Dei esse check. Criptoativos. Aí dá bastante comentário e engajamento. Tem quem ame e acha que é uma religião. Tem quem odeia e acha que não vale nada. A gente tem todos os indicadores para tentar identificar em que fase do ciclo nós estamos. E a gente não acerta o nariz da mosca, mas pelo menos você sabe quando aumentar ou diminuir a exposição. Não pegou o nariz, mas pegou a asa. Peguei, já tá de bom. Aí depois eu chego no portfólio. Aí no portfólio, aí eu acho que a gente pode ter até alguns pontos complementares, né? Vou trazer alguns erros que me vêm à mente. O primeiro erro foi aquele primeiro que a gente falou, né? Focar mais no portfólio do que no aporte, na renda no primeiro momento. Segundo erro, esse vai dar o que falar. Investir tudo no Brasil. Que isso, mano. Tudo no Brasil. A gente acha que Deus é brasileiro. Não, o brasileiro não fala, mas ele acha. Porque ele fala, pô, o nosso povo é bacana. O clima é bom. Né? Tem praia, tem coisas paradisíacas. E a taxa de juros é alta. Aurélio, a gente tem cliente na Alemanha que é uma luta para ganhar 5% ao ano. Nos Estados Unidos, se ele for conservador, vai ser perto dos 6%, 8%. Aqui, a pessoa faz tudo errado. Ela coloca num CDB ruim do banco, numa LCI ruim que ela não avaliou. Ela, às vezes, é mal direcionada pelo profissional que ganhou um comissionamento em cima daquilo. E ela ganha 12%. É que você não viu a caixinha do Mercado Pago. 120 do CDI. E você vai dar mais de 16%. Aí você fala assim, meu Deus, é brasileiro, eu vou deixar todo o meu dinheiro aqui. Isso é um erro absurdo. Tanto é um erro absurdo que se você chegar para qualquer gringo do mercado financeiro e falar assim, eu tenho todo o meu patrimônio no Brasil, fala, para, você está brincando comigo. Porque o Brasil, em escala de risco, é igual ao Paquistão. Você não tem coragem de colocar seu dinheiro lá. Você, Aurélio, não tem, eu também não tenho. Mas no Brasil a gente tem. Paraguai, a nível internacional, está acima do Brasil. Mas você brinca que o Made in Paraguai é ruim. Não, meu amigo. O Made in Brasil é ruim. Então a gente tem os nossos viés. Eu moro aqui e não quero mudar daqui, tá? Então eu continuo tendo Trindade parte e do Tobago é portfólio. acima também. Também é? Também. Então assim, esse é um erro bruto. E esse erro não é quem tem 10 mil. Porque se você tem 10 mil, tem que ficar no Brasil e focar no seu trabalho. O erro é de quem tem 1 milhão, 10, 100 milhões. Qual outro erro, Lucas? São ruins. Cara, acho que... Pô, louco, ele deu na canela e passou a bola. Acho que um erro muito... que acontece muito é a pessoa querer vender um ativo porque ela caiu um mês. Né? Então, muitas vezes a gente, depois de toda essa montagem de portfólio, toda essa definição de perfil, disposição, capacidade, a gente montou todos os percentuais para onde vai para cada classe de ativo. No fim, a gente chegou nos ativos e a gente monta o portfólio, pensando numa janela de pelo menos, o mais curto prazo possível, pelo menos 6, 12 meses. E em um mês específico, estoura uma guerra, que foi o que aconteceu no mês de março, por exemplo, e a carteira oscila. Às vezes ela nem vai negativa, às vezes a expectativa era dar 1 ponto alguma coisa, a carteira deu 0,20, por exemplo, deu bem abaixo do CDI naquele mês. A pessoa vai lá e corre e resgata tudo que caiu naquele mês específico para ir para o que mais subiu, por exemplo. Fica correndo atrás do rabo ali no sentido de qual investimento subiu mais nos últimos 12 meses ou montar uma carteira focada nisso. Qual investimento subiu mais nos últimos 12 meses sem olhar para frente, né? Olhando para o retrovisor sem olhar para frente. Esse é um erro muito comum também que a gente vê, né? Normalmente essas pessoas, quando elas vão investir, elas chegam a mentir. Exemplo. Sei lá, o cara... Para nós ou para elas mesmas? Porra, eu acho que se ela tá mentindo pra você, ela já tá mentindo pra ela, pra família, pra todo mundo. Em que sentido? Às vezes a gente vê alguma gama de empresários, sei lá, você vai aplicar algum formulário, alguma coisa pra colher alguma informação, os caras
sempre mentem, de certa forma, o faturamento. Ou para mais ou para menos, para mais ou para poder se engrandecer no ego, ou para menos para... não, esse daí ele tá querendo me vender coisa. No investimento chega a acontecer isso? Não do cara mentir o faturamento dele, mas ele mente que precisa do dinheiro daqui a um mês. Cara, acontece. Eu acho que com a gente menos, né? A gente faz um check tão grande de informações para poder montar um portfólio, para fazer uma projeção de aposentadoria, etc., que qualquer divergência ali a gente acaba pegando, né? Mas isso é muito de confiança, então acho que outras profissões acontece mais pelo nível de confiança. O nosso nível de confiança que um cliente tem que ter na gente, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está mexendo com patrimônio que ele acumulou numa vida inteira, né? Então é uma confiança muito grande, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Então acho que acontece menos no sentido da confiança que os clientes têm com a gente, né? Sim, e é legal pontuar uma coisa, Aurélio. No mercado financeiro, por mais que tudo seja investimento, existem modelos e modelos de atendimento. O nosso modelo, que é o modelo de consultoria ou multifamily office, ele pressupõe confiança entre ambas as partes. Por quê? Talvez seja uma curiosidade para alguns, nós não somos comissionados. Nenhuma aplicação que nós recomendamos, a gente recebe comissão daquilo, de nenhuma instituição, independentemente do banco ou da corretora. Então, o nosso dever fiduciário é sempre com aquela família, com aquele cliente. Diferentemente de quando você, às vezes, tem algum profissional que trabalha para o banco, que tem uma meta, para uma corretora, etc. Então, isso por si só já faz com que a nossa vida seja um pouco diferente do que outros profissionais tenham. No final das contas, seu Zé, você vai fazer o Pix na conta dos meninos. É isso, diretamente, com transparência, sabendo quanto está pagando e, obviamente, recebendo valor por isso. Mas, o que a gente encontra muitas das vezes? Parecido com faturamento, quem tem, às vezes, um portfólio financeiro muito elevado e às vezes, não revela isso de bate-pronto. Então, a gente pode falar de famílias com 50 milhões de financeiro que inicialmente disseram que tinham 5. Para sentir qual que seria a abordagem, etc. Então, é uma pequena diferença, né? De 5 para 50. Faltou só alguma coisa. E assim, é super interessante que realmente, às vezes, essa pessoa comece com menos para ela entender como é que o trabalho funciona. Essa conversa é muito boa, mas a gente não desenvolve relacionamento numa conversa. Então, a gente entende que isso acontece com o cliente também. Agora, o que a gente não quer cometer de erro, Aurélio? Geralmente, uma família que tem patrimônio, não precisa ser 50, pode ser 5 milhões, tá? Ela não vai ter conta num lugar só. Ela vai ter conta no banco, numa corretora, e se ela já é um pouquinho mais evoluída, vai ter conta numa alocação internacional também. Então, são 3 corretoras, 3 contas. Cada profissional, pode ser um gerente, pode ser um assessor, o que for, ele está olhando só para um pedaço daquele patrimônio. Então, o Aurélio é uma pessoa só. Então, você só tem um plano de vida, uma família, um patrimônio. Mas uma pessoa conhece esse pedaço, esse conhece esse outro pedaço. E as indicações, elas não são conhecendo o todo. Primeiro porque, assim, se eu trabalho para a instituição A, eu não vou querer te falar o que fazer na instituição B, que eu não vou ganhar nada por isso. Às vezes você nem me fala o que tem na instituição B, porque você não confia em mim exatamente. Então, a nossa proposta é, tem 50, quer começar com 5, não tem problema nenhum. Mas a ideia é que no longo prazo, depois de alguns meses e trimestres, a gente consiga fazer uma gestão do todo, porque a gente olha sempre o todo. E às vezes é legal que às vezes a gente consegue colocar a família toda. É o pai e o filho. Aí depende da dinâmica, né? Tem gente que... Tem casos, isso eu não vou trazer a cidade aqui, porque às vezes alguém se identifica, né? Mas tem cliente que tem parte do dinheiro dele no nome da ex-mulher. Outra família que a gente foi visitar em outro tipo estado... laranja, né? A gente foi visitar em outro estado, Aurélio. A reunião da família tinha a ex-mulher, a mulher atual, todos os filhos. Falei, meu amigo, você é uma lenda, né? Poxa, o dinheiro tá no nome da ex-mulher, todos se dão bem, se reúnem no feriado. Então assim, tirando a brincadeira, apesar de ser verdade, a dinâmica familiar é sempre individual. Mas a proposta é sempre fazer a gestão da família como um todo. Posso falar de um erro só? Porque Claro. esse ficou na minha cabeça. Esse erro é mais técnico, Aurélio, mas ele é super importante de falar pra você e vai acabar com 90% dos influencers que atuam por aí. Então essa é pra você, influencer. Ou pra você que acompanha o influencer, pra você dar um follow nele. Hoje, com a internet, é bom porque todo mundo consegue ensinar e passar algo. Mas existe uma promessa de que o investidor comum... O que para mim é um investidor comum? Não tem a ver com patrimônio, tem a ver com alguém que não vive do mercado financeiro. Então você é um engenheiro, você é um investidor comum. Você é um dentista, você é um executivo, você é um investidor comum. Sua vida não é acompanhar o mercado. Assim como eu não acompanho obra, eu não acompanho outras coisas. Cada um no seu quadrado. Existe uma promessa de que esse investidor ele é capaz de selecionar os ativos sozinho da sua carteira.
Então você tem cursos e promessas do tipo: monte a sua carteira de ações, escolha as empresas mais valiosas da bolsa. Ou compre as rendas fixas que melhor vão gerar retorno para o seu portfólio. Ou compre os melhores fundos imobiliários. Isso é uma grande mentira. Porque nós temos diversos estudos acadêmicos e nossa metodologia é sempre usar evidência científica para tomar uma decisão. Não pode ter achismo. O que o Lucas acha, o que eu acho que a gente discorda, não pode influenciar na decisão. 1 mais 1 é 2 e o número para nós ele vai... E quem comprovou que 1 mais 1 é 2, baseado em quantos anos de história? E aí quando a gente olha os estudos que já têm saído, faz mais de 15 anos, mas cada ano isso vem sendo reforçado. Nós temos muito claro que não existe vantagem competitiva para uma pessoa sozinha escolher as melhores ações, nem escolher os melhores fundos imobiliários, nem escolher as melhores rendas fixas. E posso falar mais? Nós, como profissionais, temos até mais capacidade de escolher, mas também não existem evidências falando que nós conseguimos. Aí, nesse momento, não sei o Aurélio, mas muita gente trava. Então, peraí. Se o seu trabalho é o mercado financeiro e você está me falando que você não consegue escolher ação melhor do que outra pessoa, para que serve montar o portfólio? E o ponto todo é, Aurélio, o mercado hoje você consegue através de alguns instrumentos, então eu vou dar um nome para quem quiser se interessar, né? Chama ETFs. Esse é um dos instrumentos que você consegue. Você consegue comprar uma cesta de ativos. Então eu não estou falando que não é para você comprar bolsa. Estou falando que você não tem que escolher as ações individuais. Porque cada 10 minutos que você gastar avaliando isso, tem alguém no MIT mais inteligente que você fazendo isso e você deixou de atender um cliente seu. Então não faça isso. Agora, Aurélio, tem uma forma eficiente, barata de você comprar um ETF que já vai filtrar as melhores ações para a sua carteira. E você não vai gastar 5 minutos. Tu notou aí, Aurélio? Opa, Aqui. isso faz sentido. Já era, filho. E aí onde que entra o nosso trabalho? Bom, qual ETF que eu vou comprar? Quanto que ele vai representar da minha carteira? Quando eu vou comprar? A partir de qual cenário macro que eu estou partindo? Então tem todo um trabalho prévio. Mas a escolha da ação, desculpa falar, isso é uma mentira. E aí tem gente com ação ruim, segurando, achando que vai recuperar e nunca vai recuperar. E todos esses vieses que o Lucas falou entram nessa. Para, Renanzão, o negócio é comprar Oi, velho. É um bom exemplo. Via Varejo, Magazine Luiza, são bons exemplos. E não é que em algum momento não fez sentido. O ponto é, uma pessoa física não é capaz de discernir Sim. quando deixar de ter. Sim. E esse é um erro que quem tem muito patrimônio, quem é muito inteligente, acha que está arrasando, está errando baseado em evidências científicas. Eu vejo que, cara, dinheiro é uma coisa maluca, né, cara? Não é à toa que até biblicamente fala muito sobre o dinheiro e o dinheiro ele molda muito as pessoas. Então, o cara utiliza da grana qual ele tem lá, que ele juntou por mérito dele, e ele olha para esse recurso parado lá. Eu vejo que às vezes as pessoas ela quer chegar em algum determinado lugar de convívio social para pegar e falar: pô, cara, você não comprou Petrobras? Nossa, coloquei 100 mil lá, ontem bateu 102. 2 mil, nem fiz nada. Então eu vejo que o brasileiro em si, ele gosta de papagaiar muito, né? Falar isso pro outro, tirar vantagem. Aí o que acontece? O amigo que gosta de se comparar e que, de certa forma, igual eu vi recentemente, a comparação ela faz bem. Porque se a gente se compara, a gente tem uma régua de crescimento, mas dependendo de algumas comparações que nós tem aí, você vai se comparar achando que a pessoa é aquilo, de certa forma ela está baseada no achismo dela. Então uma coisa é você comparar, eu mexo com obra, você mexe com obra. Aí, sei lá, igual eu falo para os meus clientes, cara, o negócio é o seguinte: se você orçou essa obra e eu sei a qualidade e a precisão que eu tenho de orçamento, se você orçou essa obra com uma outra empresa e ela deu acima de 15%, alguém está errado. Pode até ser eu, mas alguém está errado. Agora o cara não mexe com obra e fala, não, porque tá certo, é isso, aquilo, baseado em muitos achismos dele, porque ele fez 3 obras. Então eu acho que isso acontece muito no mundo da grana, não vou nem falar do investimento, né, mas no mundo da grana. E aí as pessoas querem sempre
mostrar, de certa forma. São Paulo talvez é uma ótica diferente, né? Mas pro interior, quando você troca de carro, que você é um cara bem sucedido, quando você trocou por um outro apartamento, foi para outro lugar. E literalmente, às vezes, quem tem mesmo, o cara nem fala nada. Via de regra é isso. O cara aí tá de calça jeans, cinto apertadinho, camisa polo e sapatelo no pé, né, Araki? E isso entra numa frase que a gente fala bastante, né, nos investimentos, que é a simplicidade, ela é o último grau de sofisticação possível, né? Isso vem dos ETFs, né? Você deu exemplo ali de Via Varejo, Oi, ou Magazine Luiza, ou qualquer uma dessas empresas que caíram 80%, 90%. Se elas estivessem dentro de um ETF e a pessoa comprou esse ETF no passado, um ETF simples que tem uma regulamentação de tamanho de empresa, por exemplo, essas empresas já estariam fora desse ETF há muito tempo. Você não precisou mudar as posições, você continuou com o mesmo ETF, só que os rebalanceamentos do ETF, que são automáticos, já vai te tirando dessas furadas, né? Então, é uma carteira simples e muito mais efetiva do que escolher ações específicas que, como o Renan comentou, ninguém deveria ser capaz, né, de fazer isso. A pessoa ela tem que trazer, é o que eu sempre falo, cara, talvez no mercado de vocês ainda existe um pouco mais de regulamentação. Apesar das instituições financeiras elas fomentar, né, o uso individual das plataformas, etc. e tal, que isso para elas de certa forma é benéfico, tem regulamentação para vocês e tem um outro caso que é o desaforo do dinheiro. O cara perde, ele não volta. Ou ele vai para tijolo, ele vai guardar dentro do colchão, ou ele vai fazer alguma outra coisa, mas ele não vai voltar para ação porque ele não sabe jogar aquele jogo. Ou no final das contas ele vai procurar uma pessoa meramente qualificada para poder ajudar ele. Diferente do meu mercado que entra-se muito aventureiro. Não que no de vocês não tenha, mas esses caras dentro do meu mercado, eles prevalecem um pouco mais. E aí a taxa de informalidade é muito maior. Então, às vezes eu vou fazer orçamento, sei lá, eu acho que eu estou concorrendo com uns 3 caras top mesmo. Que é com esses que eu quero concorrer, porque eu sei que vai dar o meu valor mediante o deles, preço de obra, vai dar muito semelhante. Agora, quando eu pego o cara que é informalzão, que é basicamente o investidor que foi lá na plataforma, esquece. É outra coisa. Só que no meu caso, ele não foi procurar, ele não volta para mim para procurar ajuda. É meramente tirar uma informação só para eu instruir o cara, sabe? A troco de educar ele. Ele vai lá e fecha, e aí no decorrer do caminho ele, infelizmente, perde grana e por aí vai. E aí a obra se torna uma dor de cabeça de fato. Então eu acho que, cara, qualquer coisa que você vá fazer que envolva dinheiro, procura ajuda. Vou pôr no truco, no poker, procura ajuda. Pergunta pra mulher. A primeira coisa que sua mulher vai falar, não põe não. Então eu acho que são algumas coisas, alguns princípios básicos, principalmente falando de homem, né? Que a gente é muito bom para fazer algumas coisas nada a ver. Eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de sempre se respaldar. Isso, e o respaldar em determinadas áreas é procurar ajuda. E aí, cara, se você tem ajuda, você vai chegar no objetivo que você almeja. Caso contrário, a tendência de você perder no meio do caminho... E eu falo por mim próprio, hein? Porque eu já me aventurei aí, não perdi muito dinheiro, graças a Deus. Mas também nunca fui aquele cara arrojado. Só na época que começou o movimento de influencers. Sim. E aí, investimento, negócio aqui acho que é legal, hein? E aí você abre a conta, e eu coloquei um dinheiro lá... E deu bom. Só que demorou 2 meses, 3 meses eu tirei. Então, tipo, foi do mês 1 pro mês 3. Falei, já deu um retorninho aqui. Aí eu fui lá e saquei. Então, eu não experimentei de perder o dinheiro dentro do investimento, né? Mas tem muita gente que perde. Sim. Porque o cara... E foi justamente o que você falou. Aí começa aquele monte de curso. De você aprender a qualificar o ativo. Aí você começa a estudar.
Falei, cara, que esse tanto de coisa que eu tenho que estudar aqui, eu não tô entendendo nada. Não, deixa isso daqui quieto. E aí hoje, com mais maturidade, mais entendimento, depois nós conversa aí, dá uma carteira aí, né, Araque? o homem da calça jeans, a blusa cinta, japonês, filho. Dá para fazer um complemento do que você está falando, que é muito interessante, né? Hoje nós temos o Damodaran. Para quem não conhece, o Damodaran hoje é o número 1 de valuation do mundo. Então, ele é a pessoa mais qualificada hoje no mundo em como fazer valuation de empresas. Então, é a pessoa que mais sabe no mundo quanto vale uma empresa. Mesmo essa pessoa, que é a mais qualificada do mundo para saber o quanto vale uma empresa, ele orienta que os investidores invistam através de fundos passivos, que seriam os ETFs de baixo custo. Então, ele trata os investimentos específicos, as ações específicas, como Rob Stocks, né, que ele chama. Então, ele compra ali para diversão, ele até fala que compra para manter as habilidades afiadas, mas que a maior parte do patrimônio dele está investido em ETFs, está investido em ativos. É uma forma conservadora, né? De você fazer um movimento, você está diversificando. E tem gente muito mais focada nisso fazendo o trampo, né? Então, às vezes, isso também vai para quem trabalha na área de vocês, né? Que o cara, Sim. Às vezes, quer dar uma de expert, começou agora. E o mercado ele é muito eficiente, né? Então, até, puxando de novo o Damodaran, ele fala, ele é qualificado, ele sabe quanto vale uma empresa, mas ele mesmo fala, ele fala assim, a gente pode estar certo de quanto vale uma empresa, a empresa pode estar valendo menos, mas entre eu comprar uma empresa e o mercado ser eficiente, muitas vezes não dá tempo, né? O mercado ele é tão eficiente a ponto de você não conseguir tirar vantagens dessa eficiência, né? Por isso que os ETFs eles são meios mais comuns, né? E meios melhores para você investir com base nesse mercado tão eficiente, né? Tem outros tipos de mercados, que até o Renan pode comentar, private credit, enfim, outros mercados, principalmente nos Estados Unidos, que são menos eficientes. E aí, nesses mercados menos eficientes, muitas vezes uma gestão ativa ela pode fazer um pouco mais de sentido, né? Agora, nesses mercados muito eficientes, como Bolsa, por exemplo, principalmente Bolsa Americana, os ETFs eles costumam, no longo prazo, ser investimentos muito melhores, né? Massa. Galera, investimentos internacionais. O homem lá dos Estados Unidos, que jogar a bomba pro outro lado lá, aí acabou que pegou uns negócios de petróleo, aí o outro quis jogar de volta, jogou também nos petróleos, e aí, o que nós faz? Eu volto pôr no colchão de novo? Ou compro um carro híbrido? Se desliga o noticiário e segue o plano. Agora a resposta mais correta, apesar dessa primeira ser tão correta quanto, né? A economia ela é magnífica porque ela funciona como vasos comunicantes. Tudo que acontece, por exemplo, no Oriente Médio vai chegar até nós. Sim. Porque é normal a gente falar de investimentos no exterior e a pessoa sentada aqui, em Ribeirão Preto, São Paulo, outro lugar, fala, e o que eu tenho a ver com isso? Né? Não vou para lá, não vou trabalhar lá, minha renda é aqui. Só para trazer um exemplo, essa guerra impactou tanto a oferta de petróleo que o petróleo, num preço acima de $100 o barril, impacta tanto o custo de transporte, que chega nos alimentos, quanto o custo dos fertilizantes. Quando você tem uma expectativa de aumento do custo do alimento, isso gera uma expectativa de inflação. Inflação mais alta faz com que os juros subam. Então, talvez você nem percebeu, mas no Brasil, em 30 dias, o mercado mudou completamente. Para quem é do mercado sabe. Era uma conversa antes da guerra, agora é outra. Então, eu gosto de dividir essa resposta em 2 pontos. Então, do ponto de vista macro, acompanhar esses conflitos é muito importante, às vezes, para mudar a estratégia ou para você fazer alguma adaptação. Do ponto de vista micro, olhando para um indivíduo, para um investidor, quanto menos ele olhar, melhor. Por quê? Quando a gente vê evidências científicas também, esses episódios, então a gente sempre parece estar vivendo algo único. Poxa, na minha época é mais difícil, na época dos meus avós era mais fácil. A pandemia foi difícil. Não, meu amigo, todo ano tem desafio, às vezes tem um pouco mais. O Trump é um cara que gosta de mais problema do que outros. Mas tem problema sempre. E a gente percebe que quando você tem um horizonte de longo prazo, e aqui longo prazo eu não estou falando 40 anos, porque 40 anos é difícil de acreditar que as coisas vão dar certo, etc. E até porque governamental, as coisas mudam a cada 4. Né? Muda a cada 4. Mas se você tiver um plano de 4 anos, então você é um investidor que a cada 4 anos você revisa completamente seus planos, você vai continuar com o portfólio, você vai fazer outra coisa da vida, onde vai morar. Esses eventos costumam ser meros rabiscos dentro de um gráfico mais longo. Março, por exemplo, foi um mês ruim, ponto. Poucas carteiras se salvaram.
até engraçado falar. O que você acha que subiria numa guerra, Aurélio? A resposta mais correta seria ouro. Se você falasse isso, eu ia falar, você tá certo, meu amigo. E o ouro caiu. Aí o Lucas poderia falar, então faz o seguinte, vai ter guerra? Compra empresas que vendam munição, que vendam transporte para guerra. Só que a pessoa assistiu o podcast, tá? Ela falou assim, não compra empresa, compra o ETF que tem as empresas. Um ETF bélico, olha que nome bonito para uma guerra. O ETF caiu. Então você percebe que aquele playbook que sempre funcionou em todas as guerras, não funcionou nessa. Então se você perdeu uma noite de sono, ou um seriado, ou um beijo no seu filho para olhar esse tipo de coisa, para mudar o seu portfólio, possivelmente você perdeu tempo. Então, esse ponto é importante. Agora, o que talvez seja a principal mensagem aqui, Aurélio? Muitas das vezes o investidor, agora eu vou falar do brasileiro, ele usa desses eventos, dessas headlines, manchetes, para postergar ou evitar mandar dinheiro para o exterior. Com frases do tipo, investir nos Estados Unidos é perigoso, olha a dívida americana. Investir lá fora é perigoso, olha a guerra, olha isso, olha aquilo. Meu amigo, é porque a gente acostumou com onde a gente vive, com a insegurança jurídica, com questões institucionais, com todos esses problemas, ter uma parte do portfólio em moeda forte, não precisa ser só o dólar, se quiser ir para o euro, para o franco suíço, pode, apesar de eu não recomendar para a maioria. É muito, muito importante. Então, eu penso que alguém que se preocupa com a segurança dos Estados Unidos e não quer investir de forma internacional, sabe quem que é? É aquele cara ou aquela mulher que anda de carro mexendo no celular e não tem medo na estrada. Mas quando entra no avião, e se o avião cair? Estatisticamente, a chance do avião cair é quase zero. Então, é mais fácil você quebrar no Brasil, é mais fácil o real deixar de existir, é mais fácil dar tudo errado aqui do que aquela parcela investida no exterior, te proteger e trazer retornos de longo prazo. Então, a guerra é importante, mas não se prenda ou se perca nisso. É muito natural a gente ver isso, né? Essa fala sua sobre, o Brasil realmente tem uma instabilidade jurídica, etc., muito alta. Cara, qual que é a melhor maneira, então, de eu me blindar dentro do país? Porque, ao mesmo tempo... Fora do país. Okay. Tá brincadeira. Encerra aqui. Sobe a vinheta. Não, é uma brincadeira, mas eu fui intencional, porque existem vários instrumentos aqui, né? Então, se tivesse um advogado, ele ia falar assim, se você tiver uma holding, isso vai te proteger. Se você tiver uma previdência, é mais seguro do que se tiver uma aplicação normal. Se você comprar um imóvel, não vão tomar seu imóvel, mas alguém pode tomar o seu dinheiro no banco. Teriam várias respostas. Todas as respostas e soluções que alguém te der no Brasil, está debaixo de um mesmo guarda-chuva chamado Brasil. A melhor forma de se proteger do risco Brasil é fugindo do risco Brasil. É mandar dinheiro para fora. E é tão importante falar a palavra mandar, porque hoje, o Lucas sabe, existem diversos instrumentos no Brasil onde você se expõe ao mercado americano e internacional. Então, se você bater o pé e falar assim, Lucas, sou seu cliente, mas eu não vou mandar dinheiro para fora, mas eu quero comprar a bolsa americana, você consegue. Quero comprar a bolsa chinesa, você consegue. Mas seu dinheiro continua no Brasil. Você continua com risco de conversão da moeda. O IOF agora está 1,1, era 0,38. O governo tentou fazer ser 3,5. Meu amigo, para virar 5,10 é só uma questão de querer. Já que o dólar não está mexendo, vamos mexer no IOF, né? É questão de querer não, porque eles querem, com certeza, já tentaram. É uma questão de execução. Então, esse risco você realmente tira o dinheiro daqui. Mas por exemplo, eu vou investir fora do Brasil. Você falou que não gosta da recomendação e nem vamos levar para o lado de que você está recomendando isso. Mas no sentido do franco suíço. Beleza, ele tem uma variação muito baixa sobre valorização de juros, né? Mas talvez não seria uma forma mais segura de eu investir? Mas assim, levando em consideração que eu pus um golinho ali no dólar, um golinho no euro, um golinho no franco. Seria uma maneira também... Porque eu penso... Lógico que aí a gente leva para um âmbito muito catastrófico, né? Aí deu a 6ª Guerra Mundial, entrou todo mundo. Vai Brasil, vai Estados Unidos, China, Rússia... Quem sobreviver termina de criar a Terra. Mas eu acho que isso é muito catastrófico. Só que talvez a gente, olhando pela instabilidade aqui dentro e pelo movimento global,
também não seria de uma forma inteligente eu diversificar as moedas? E eu acredito que não para a grande maioria. O Lucas pode discordar completamente, mas por que isso? Só um parênteses, nós temos clientes com conta na Suíça, com contas em bancos suíços, Bahamas, Luxemburgo, em outros lugares. Então existem as exceções, mas eu não estou falando com exceção aqui. Hoje o mercado americano ele representa quase 60% do mercado de capitais. 60%. E o dólar é a moeda de reserva global. Você pode até achar que o Trump está tomando decisões erradas, o secretário do Tesouro não está pelo caminho certo, mas hoje ainda é a maior potência global. Diferentemente da Europa, que você tem queda de demografia, nos Estados Unidos a demografia está boa, porque recebe muita gente. Diferentemente do Brasil, que a produtividade não sobe faz anos, nos Estados Unidos sobe. Diferentemente do Brasil, que você não tem tecnologia lá, você tem o berço de tudo que está tendo de revolução de inteligência artificial. Você tem todos os motivos do mundo para saber que os Estados Unidos, no comparativo, a economia é sempre comparativa, é melhor do que os outros países. E aí por que eu acredito que para a grande maioria não seja necessária essa diversificação além dos Estados Unidos? Você abriu uma conta no exterior. O Lucas vai falar quanto custa para abrir essa conta. Qual que é a dificuldade? Você abriu essa conta, você mandou dinheiro para lá. Quanto tempo demora para mandar esse dinheiro? Pelo mercado americano, você consegue se expor ao mercado chinês. Mercado asiático, de maneira geral. Pega a Coreia do Sul, pega o Japão. Você consegue se expor à Europa. Você consegue se expor até o Brasil pelo mercado americano. E você já está numa moeda forte. Então, para 99,9% dos brasileiros, você diversificar nos Estados Unidos e a partir dali você comprar outros mercados, já é suficiente. Onde que entraria a exceção, Aurélio? Poxa, tenho 50 milhões, já tem 20 em dólar, tem 20 no Brasil, 10 eu quero comprar em franco suíço, sabendo que vai render 0. Talvez faça sentido. Na Europa, em euro, vai render 1,5. Você entende que para essa pessoa pode fazer sentido? Uhum. É mera reserva de emergência de segurança. Para essa pessoa. Para todo o restante, a gente ainda está discutindo se ele vai mandar para o exterior. Eu estou explicando, olha isso, eu ainda estou explicando que investir nos Estados Unidos não é perigoso. Sim. Perigoso é investir aqui. A gente fala, o dólar oscilou. Para isso acontecer, ele tem que ter feito já os primeiros movimentos. A gente já está num nível de conversa muito avançado. A gente fala o tempo todo no jornal, o dólar subiu e caiu. Aurélio, $1 é $1 desde sempre, meu amigo. Desde sempre. O que oscila é o real perante esse dólar. É a gente que está oscilando. Então, mudando essa mentalidade, aí futuramente a gente pode ter essa diversificação. De certa forma, seria até meio que inteligente eu converter o meu ganho mensal de forma dolarizada. A nível de consciência. Porque, beleza, a gente está comprando a moeda real, mas é mais para eu poder enxergar meu poder de compra fora. Tá, eu ganhei 10, então é $2.000. A nível global, quanto de dinheiro eu tenho? Não a nível Brasil. Essa estratégia tem um nome, né, Lucas? Essa de comprar todo mês. Porque senão é como se... eu tenho $1 milhão. Mas é só $200 mil. É como se aqui no Brasil o cara de $1 milhão para você é ideal. Mas se fosse você lá fora, esse cara não era ideal. Não precisa mudar, só viaja. Só vai passar um mês na Califórnia ou vai pra fora. Não é ideal. Você já entendeu. Você já viu quanto é caro. Só que essa estratégia tem um nome, é bem legal, né, Lucas? Usar na prática essa dolarização gradual. Ao invés de mandar tudo de uma vez, ouviu o podcast, vou pegar $1 milhão e vou mandar pra fora. Possivelmente você vai errar. Tem o DCA, né? Que seria exato. Um dólar médio, a gente, nessa montagem de portfólio, a gente estipula quantos % da carteira iria para fora. Até antes disso, fazendo um adendo, né? Tem uma pesquisa muito interessante da FGV que mostra o quanto o dólar influencia na renda média de um brasileiro comum. Até a pesquisa ela é bem complexa, tem 6 níveis de renda, vamos pegar do 4º nível para frente ali, algo como de 16% a 20%. Então, toda a renda, todo o consumo nosso mensal, 16% a 20% é dolarizado. Tá? Pegando tudo, alimento, viagem, Uber, streamers, etc. Então, se de 16% a 20% do nosso consumo mensal, da nossa renda já é dolarizado, a gente entende que não é nem uma diversificação. A gente deveria ter de 16% a 20% de recursos dolarizados nos Estados Unidos, por exemplo, só para suprir a demanda do que o dólar causa na nossa renda. Tá? Então, a partir de 20% seria sim uma diversificação. E aí que o Renan comentou do DCA, né, que seria esse dólar médio,
basicamente para não pegar, para não tentar acertar um nível de dólar, porque ninguém acerta o nível de dólar, qualquer pessoa que estipular quanto vai estar o dólar amanhã, ou daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, vai estar errado. A gente tem esse dólar médio, então a gente estipula para um cliente X quantos por cento ele vai ter em dólar, e aí se essa porcentagem deu, por exemplo, R$1 milhão, $200 mil, a gente vai mandando em tranches de 20 mil, em tranches de 30 mil, ou enfim, qualquer valor, né? A gente vai mandando em 5 tranches diferentes, 6 tranches diferentes para pegar momentos de dólar diferente, o momento dos ativos diferente. Até vocês estavam comentando sobre a guerra, né? O que fazer nesse cenário de guerra? Olha que interessante, né? Quem no final de fevereiro viajou para uma ilha deserta sem internet, voltou agora em abril e não sabe que tem guerra. Não sei nem se pode falar, a gente está gravando dia 15 de abril aqui. Se a pessoa voltou hoje e estava sem internet e ela não fez nenhuma movimentação, ela está vendo o S&P bater as máximas históricas hoje de novo, passando de 7 mil pontos, né? E a pessoa que ficou acompanhando o noticiário todos os dias no mês de março e fez vendas ali do S&P porque estava preocupado, já perdeu dinheiro, porque o S&P já está de novo nas máximas históricas, né? Então tem todo esse lado psicológico também do investimento no exterior, mas a gente acha importantíssimo. Tem um outro ponto que também queria complementar, que vocês estavam comentando. Tem alguns clientes que acompanham esses influenciadores e alguns influenciadores falam assim, pô, mas vocês vão investir nos Estados Unidos hoje, sendo que a alocação global, a recomendação global é de redução dos Estados Unidos. E a gente pega para ver qual que é a redução que hoje está tendo de investimento nos Estados Unidos. Muitas vezes de 62% para 60%. Então hoje os Estados Unidos representam 60% de todo o investimento global. Vamos supor que no início do ano era 62%, a recomendação agora abaixou 2% e agora é 60%. Só que a gente está conversando com pessoas que têm 0%. Então, assim, se a pessoa tiver os 62 de Estados Unidos, ok, faz sentido ela baixar para 60. Agora, a pessoa que tem 0, ela não vai investir porque a recomendação caiu de 62 para 60. E o Brasil, então quanto é a nível global? Um fundo 1%, meio por cento. Às vezes a gente... Eu voltei de Nova York faz um mês. E além dessa viagem, roadshow com as grandes gestoras, a gente continuamente está falando, tanto com gestoras no Brasil quanto no exterior. Aí você ouve um gringo super animado com o Brasil. Aí você fica animado também. Você fala, putz, esse cara tá comprado. Aí ele fala, tô com 2,5. O animado dele é sair de 1 para 2,5, porque o delta para ele foi grande, pô, ele mais do que dobrou. Aí o seu animado é você deixar todo o seu patrimônio aqui. Perceba, a base de comparação é completamente diferente. Se eu fosse pensar de uma forma racional como um engenheiro, 1 mais 1 é 2. Talvez tenho 0 patrimônio. Estou construindo meu patrimônio. De certa forma seria inteligente eu já construir isso do zero internacionalmente. Não... Aí vocês me corrijam, tá? Tô só estressando a ideia para a gente poder argumentar. Olhando para um cenário que, ok, eu gosto de estar aqui, é um país que ele me atende 100%, tem todos os seus benefícios, mas a exposição financeira de risco que eu tenho aqui não compensa. Então pago as minhas contas e já dolarizo a minha sobra. Seria uma forma inteligente de eu já ir me blindando e fazendo essa alocação fora. Você vê que poucos minutos de conversa você já quer dolarizar tudo, né? Imagina uma reunião com a gente, você com certeza já teria mudado seu dinheiro para fora. Essa é a ideia, só que assim, aqui entra todos os outros pontos de perfil, né? Que tem uma série de outras complexidades e tal. Mas sim, quanto mais parte do seu recurso, quanto mais relevante for a parcela internacional dos seus recursos, mais protegido você está. A gente vê fundos institucionais, fundos de pensão norte-americanos, que tem trilhões de dólares sob gestão, o recurso deles não está no Brasil, não está na Selic de 15%, e tem um risco, né? E até para fazer o que vocês falaram, pô, então sei lá, tô com $50 mil, que eu já fui construindo lá. Eu faço o movimento inverso, então eu faço de lá para cá. Do que eu sempre tentar fazer o inverso. Eu faço daqui para lá, daqui para lá. É que eu vejo que eu poupo esforço. Se eu, desde no momento em que eu tô, lógico, e para fazer isso, gente, não, peraí que agora eu vou abrir uma conta lá fora, não sei o que, não, você precisa fazer de uma forma estruturada. E pode ser que se por você não ter patrimônio, isso para você custe um pouco mais caro. Porque, sei lá, a remuneração para eles em cima de uma carteira de 1 milhão é diferente para você que está começando com 5 mil. Não, mas eu já quero dolarizar. Então eu acho que a gente poupa esforço. Sim. Então eu já quero começar. Pô, vendi um apartamento, estou morando de aluguel aqui, pago minhas contas.
Em vez de eu deixar isso rendendo aqui dentro, porque eu olho para o meu juros, pô, o CDI tá lindo, maravilhoso, mas a exposição que eu tenho, então é mais fácil eu já jogar isso para fora, porque se deu ruim, irmão, calma aí que eu tô no dólar. Eu já antecipei o meu movimento, aí, sei lá, cheguei em 100 mil dólares, que se eu olho para minha realidade dentro do meu país, eu já mudei o meu patamar, não mudei a minha vida, né, mas já mudei o meu patamar. Pô, será que eu não já posso comprar um euro? Sei lá, no pensamento de eu realmente já pensar em outras vertentes, às vezes eu querer ainda mais segurança, do que ficar no Brasil, velho. Sim. Vou te dar uma estatística, aí você decide. O que o Lucas falou, né, 16 a 20 é o mínimo. Aí do mínimo para o máximo não tem, você pode até 100%, então é uma decisão pessoal. Mas olha esse dado. Investidores brasileiros que têm até R$1 milhão aplicados, na média tem 4 ou 5% do portfólio no exterior. 4 ou 5. Investidores que têm de 5 a 10 milhões têm na média algo como 18 a 20. Investidores com mais de 50 milhões na média têm mais de 50% do portfólio. 50? 50. Ou seja, quem mais tem dinheiro, mais diversifica e se protege. Aí com quem você quer se parecer no seu portfólio? Você pode ter 100 mil e querer ter a mesma postura de alguém que tem 50%. Apesar de não ser a única resposta pronta, é uma solução. E se a gente estivesse falando disso há 5 anos atrás, tudo na vida é recompensa e esforço, né? O esforço que a gente faz para a recompensa que a gente vai ter. 5 anos atrás, para você ter uma conta no exterior era dificílimo, né? Uma burocracia e etc. Hoje, a gente tem corretoras que a gente atende no exterior que você abre uma conta e no mesmo dia essa conta está aberta, você consegue fazer o câmbio no custo mínimo do IOF, mais um spread, que é reduzido pelo vínculo nosso da consultoria. Então, no mesmo dia você abre uma conta e já consegue dolarizar o patrimônio, já consegue ter acesso ao mesmo ETF de S&P 500 que um investidor de 50 milhões está tendo. Eu acho que vou pensar nisso daí, porque... Fica a dica. Cara, não... E desde lá de trás... eu tenho um problema de conversar com as pessoas que ficam me acendendo as coisas. É igual tipo carro velho. O povo fala, por que você não vai atrás de carro velho? Porque eu não vou mexer com isso, porque se eu for mexer eu sei que eu vou gostar. Então não mexo. Então a mesma coisa, para mim, Aurélio, é o investimento. Não que eu não invista, mas... Aí vocês vêm aqui, senta e começa a me jogar informação, agora eu quero dolarizar tudo, filho. Mas você faz isso em 5 minutos, tá? Você não vai gastar tempo nenhum igual você gastaria com o carro velho. Não, Deus me livre. Bem mais fácil, meu Deus. E na hora que você manda arrumar o motor, na primeira ligada você já tem que levar de novo. Não, Deus me livre. Então eu acho que, lógico, isso tem que fazer sentido de pessoa para pessoa, mas você deixa uma certa grana em relação a IOF, spread... Mas, cara, é igual, sei lá, fui viajar antes das meninas nascerem, fui viajar a Uruguai e Argentina. Cara, chega lá, tudo você tem desconto com dólar. Tudo. Você chega, você tem a conta global, você vai passar no débito, sei lá, era 10 reais, ficou... Era 10 dólares, ficou 8,50 que você pagou no débito. E com reais realmente saía mais caro e tal. Então eu vejo que talvez isso, de certa forma, pensar assim, que não é para todo mundo, te poupa esforços no curto prazo e ao longo você já está de uma forma tão bem alocado que, mano, se deu ruim ou não, para você meio que não faz diferença. É tipo, a notícia que está passando, para mim não vai me atingir porque eu já tô... bem feito. Tô bem na fita. Esse é um dos principais objetivos que a gente tem com os clientes, né? A gente quer deixá-los menos ansiosos possíveis, né? Menos preocupados possível com a carteira como um todo, né? E a Renan comentou da diferença dos modelos. Eu vou te perguntar, hoje se você está na última semana do mês, você recebe uma ligação do seu gerente de banco ou do seu assessor, o que você vai pensar? Pô, o cara tá com alguma coisa ali, o cara tá com uma capitalização, ele tá com um fundo, ele tá com alguma metinha para bater. Quer bater a meta. Plano de seguro de vida. Exato, assim, e a principal diferença entre esses modelos que o Renan comentou, que é o nosso modelo de multifamily office, modelo bancário de assessoria comum,
é tentar deixar o cliente o mais tranquilo possível. Então, hoje, 100% dos nossos clientes não se preocupam em atender uma ligação nossa no final do mês. Ele tem certeza que a gente não tem nenhuma meta para bater. Então, isso não é certeza que a gente vai acertar 100% das nossas indicações, mas é certeza que 100% das nossas indicações está alinhado aos interesses dele, porque o único interesse que a gente atende hoje é o interesse do cliente. Por não representar nenhuma instituição financeira, a gente não atende os interesses da XP, não atende os interesses do BTG, do Itaú ou de qualquer outra instituição financeira. Nosso único interesse atendido é pelo cliente, né? Então, é uma forma dele se preocupar menos ali com o recurso, e o recurso que ele demorou tanto para juntar, deixar ele mais tranquilo, né? E não mais preocupado com o tempo. Uma última dúvida que eu tenho é, tipo, esse resgate internacional, ele é de certa forma imediato? Imediato assim, lógico, dependendo da indexação que você está colocando, né, do que você está comprando, mas a disponibilidade dele na conta. Aqui, às vezes, a gente tem investimento D+0, D+1, D+2. Isso também é possível de lá para cá? Sim, e dentro de um planejamento, a gente sempre vai ter essa reserva de emergência, essa reserva de liquidez, e essa reserva de liquidez, na maioria das vezes, a gente deixa no Brasil pelos custos, né? Mas deu uma dor de barriga, acabou toda a reserva de emergência no Brasil, vou resgatar os investimentos que estão no exterior. Super simples, né? Inclusive, esses investimentos em ETFs, eles são líquidos, eles são negociados em bolsa. Então, em 2 dias úteis ali está na conta. Se a gente mandar o recurso, investir num ETF, deu uma dor de barriga, preciso resgatar, vende, 2 dias está na conta, 1 dia para voltar, super tranquilo. Massa. Vai, Araque, já dá os dólares aí, filho. Vambora. Ó, já trouxe até o contrato ali, ó. E, senhores, recados finais pra galera, pra turma aí? Penso que esse ano é um bom ano para dar esse recado. Muita gente diz que tempo é dinheiro. Então, se isso é verdade, dinheiro é tempo. E no final, muito do que a gente faz é para liberar mais tempo. Tanto que o melhor feedback que a gente pode receber de uma família é: estou passeando mais com o meu cachorro, estou focando no meu PhD, estou focando em algo que me dá prazer e menos na minha carteira. Pra gente até dá prazer, porque a gente trabalha com isso, mas pra grande maioria é um fardo você se preocupar com o mercado financeiro, etc. E você deve ter visto vários casos até de amigos, Aurélio. Pessoas que perderam dinheiro com pirâmides, com golpes, buscando retornos reais. Perderam dinheiro com investimentos errados, porque houve um incentivo errado, um conflito na recomendação que foi feita. Cada investimento errado, todo mundo pode errar. Eu tenho os meus erros também, mas cada investimento errado é um pouco de vida que a gente perde. Porque se a pessoa demorou 1 ano para juntar 100 mil e ela perdeu 100 mil, foi 1 ano que ela trabalhou a mais do que ela precisaria. Então, responsabilidade, talvez seja a grande palavra, e não buscar nos investimentos a sua fonte de enriquecimento. É contraintuitivo, porque os influencers vendem o contrário, né? As instituições vendem o contrário. Nós aceleramos o processo, mas nossa missão principal é proteger. Eu trago proteção. Eu guardo esse patrimônio para essa pessoa e para as próximas gerações. Surgem oportunidades, mas em momento nenhum a gente falou de rentabilidade. Mesmo ano passado tendo sido espetacular no exterior. Não vou falar porque eu ancoro a pessoa nesses números. Então, responsabilidade, não cair nesses golpes, não acredite em nada que você não esteja pagando por aquele conselho. Sempre que você não paga por aquele conselho, tem alguém ganhando no produto que está sendo recomendado. Então, esse ano, mais do que nunca, é uma mensagem importante, dados os escândalos e tudo que a gente tem visto na mídia. Boa. E aí, Lucas? É isso. Então pronto, sem acréscimo. Senhores, onde encontrá-los? Rede social? Eu preciso da sua ajuda para trazer o Lucas mais para rede social. Era um cara muito low profile, né, Lucas? Agora tá presente também. O meu perfil pessoal no Instagram é Renan Zanella, no YouTube também Renan Zanella, e a página institucional da empresa Zanella Wealth, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Ó, vai, fi. Vai fazer um collab lá com eles, vai que vê uns caras tira dinheiro deles lá e põe um tijolo. Meu Instagram é lucasb.garcia, mas eu produzo poucos conteúdos nessa área, estou mais produzindo para a empresa como um todo. Então o ideal é acompanhar a empresa tanto no site, a gente tem Spotify, Instagram, conteúdos específicos, YouTube. Que vai ver só o seu rosto, né? Com certeza. Boa. Mas, friend, você já sabe, Comitê TV _ no Instagram, Comitê Cash nas plataformas para você ouvir aonde você quiser. YouTube, Spotify, tudo. E não deixe de se inscrever, dar o like, compartilha pro seu amigo que tá com aquele dinheiro debaixo do colchão. Os homens aqui, ó, tá doido para poder assessorar esse seu amigo que fala no churrasco que não sabe onde ele põe tanto dinheiro.
Então tá aí, ó. Você já sabe quem indicar, tá? E se inscreve no canal, que isso ajuda nós a fortalecer e trazer pessoas mais qualificadas para tirar os mistérios das redes sociais que tanto nos assombram. Tá bom, my friend? E até mais. Bye.